Primeiro, eu queria agradecer a organização do evento pelo convite, ao Lincoln e ao Bruno pessoalmente. O nosso objetivo aqui hoje é falar sobre desafios em computação forense e resposta a incidentes. Foi interessante ter tido a palestra do Tony hoje, que a gente já se conhece aí de outros carnavais, e que também trabalha nessa área ativamente aqui no Brasil. Ele chegou a comentar muitos tópicos interessantes que a gente vai, de uma forma ou de outra, falar nessa palestra, e a gente vai, obviamente, na medida do possível, linkar com o que ele falou antes. Bem, do ponto de vista, quando a gente fala no termo de computação forense, forense computacional, etc., a tendência é que as pessoas tenham na cabeça o mundo de perícia computacional, de laboratórios de criminalística, etc., né, que é onde nasceu esse tipo de trabalho, né, e é onde as ferramentas, tanto open source quanto comerciais, que são utilizadas mais largamente, foram primeiro desenvolvidas, né. Então, a gente tem ferramentas de armazenamento portátil de hardware para você poder fazer operações grandes e levar as evidências embora. Você tem softwares de análise pericial, duplicadores de mídia, né, com uma série de interfaces aí, IDE, SCSI, SATA, FireWire, USB, etc., para você poder fazer a duplicação dos discos, etc. Tem bloqueadores de escrita, computadores especializados, né, numa série de funções específicas da área de perícia e de computação forense. A parte de aquisição em campo, que de certa forma se parece com o projeto Muffin aí do Tony, né, que tem o objetivo de, em campo, você poder fazer uma triagem, uma aquisição já, mas não com foco de resposta a incidência, com foco de forense computacional mesmo, com a garantia de integridade daquelas provas que estão sendo coletadas ali, né. E, obviamente, a parte de forense móvel, né, que hoje em dia cresce cada vez mais. Mas isso não é computação forense, né? Isso é da onde ela surgiu. Hoje em dia, várias outras áreas e outros tipos de profissão se utilizam desse tipo de tecnologia, né? A gente está falando aí de pessoal de perícia criminal, obviamente, e aí principalmente a Polícia Federal, as polícias civis aqui no Brasil, ministérios públicos, né? Pessoal de segurança da informação, obviamente, internamente nas suas equipes de resposta a incidentes, pessoal de auditoria, pessoal que trabalha com antifraude muito constantemente, né? Porque está preocupado normalmente em responder, entre aspas, aí, a um incidente que, na verdade, é uma fraude que precisa ser comprovadamente crime, né, para que haja uma punição do responsável. A área de inteligência, obviamente, também utiliza muito esse tipo de tecnologia. Pessoal de fiscalização, Secretaria de Fazenda, etc. Alguns jurídicos dentro de empresa começam já a se aparelhar nesse sentido. Um termo cada vez mais constante aí, hoje em dia, que a gente está ouvindo, que é o pessoal de defesa cibernética, cyberguerra, etc. Quer dizer, pessoal da área de defesa mesmo, militares, utilizando essa tecnologia, e o pessoal que está mais focado em compliance, né, que está preocupado em utilizar as tecnologias, mas com o foco de monitorar as regras que estão ali em funcionamento na empresa para garantir que não esteja havendo nenhum tipo de distorção ou bypass das regras de compliance. Quando a gente está falando do modo de perícia tradicional, lá, criminalística, a gente está falando da forense pós-mortem, né? A gente está falando de a parte toda que envolve a extração de dados, a coleta desses dados anteriormente de dispositivos, né, de mídias, HD, CDs, pendrives, etc. Hoje em dia cresceu para os dispositivos móveis, aí, né, tablets, GPS, telefones, etc. Mas a gente tem também, hoje em dia, a mesma informação ou outras informações trafegando e sendo armazenadas em diferentes dispositivos, né? A gente tem também a necessidade, então, de ferramentas de forense de rede, né, para a parte toda de comunicação sem fio e cabeada, com capacidade de reconstrução de seção, né, que também é utilizado pelo pessoal pessoal de polícia, né, para a parte de interceptação telemática, né, quando há uma autorização judicial. Então, esse tipo de ferramenta também é utilizado, quer dizer, equivale ao grampo telefônico, mas é um grampo telemático, né, com autorização judicial. Então, você precisa ser capaz de recuperar aquele tráfego, fazer a extração dos metadados ali dentro e ser capaz de reconstruir a sessão para comprovar realmente que aquela pessoa estava se comunicando no MSN, negociando drogas com um terceiro, por exemplo, né? Então, ferramentas de forense de rede. A parte de forense remota, que é uma coisa bem interessante e cada vez mais comum e necessária, né, diante dos desafios de hoje em dia, que
se trata então da instalação de agentes em máquinas que, como o Tony falou na apresentação dele, depende de ter um footprint muito pequeno e conhecido do que ele altera ali de file system, de registro e de memória, obviamente, o mínimo possível e documentado, né, reprodutível. Para quê? Para que, de forma stealth e silenciosa, possa se acessar essa máquina em diferentes sistemas operacionais, né, passando aí do mundo Linux, Unix, Solaris, AIX, etc., macOS e Windows, e você poder obter os dados voláteis remotamente e também, aí já não no caso de forense, mas sim de resposta a incidentes, ter a capacidade de remediar alguma coisa que esteja acontecendo na tua rede. Então, o que é remediar? É agir para evitar que esse incidente continue existindo, né? Que você faça uma contenção adequada, para usar o termo que o Tony usou na apresentação dele. E também temos uma modalidade que é a de forense colaborativa. A gente vai estar falando aqui de algumas coisas que vêm acontecendo no meio de investigação digital. Uma das coisas é o crescimento, obviamente, muito grande dos dispositivos, do tamanho das mídias, né? Hoje em dia, se vocês se lembrarem, aí, até um pouco, talvez 1 ou 2 anos atrás, você não via disco de 1 tera, né, de 500 GB. Hoje em dia é muito comum você ter um computador novo com disco de 300, 500 GB. E, obviamente, a quantidade de dados que você precisa analisar. Então, a forense colaborativa te permite que múltiplos investigadores, e aí isso aqui é muito apropriado para equipes grandes de perícia, façam análises dentro de uma interface de investigação amigável e com grupos especialistas para cada tipo. Então, eu tenho um especialista em Linux, eu tenho um especialista em analisar Lotus Notes, eu tenho um especialista em analisar memória, etc. Se chegaram para mim 800 casos, eu consigo dividir esses casos e processar de uma forma única e dar vazão melhor a essas investigações, né? Então, isso é uma coisa comum. Então, quando a gente está falando de forense computacional e de resposta a incidentes, a gente tem uma situação que a gente precisa definir, que é a taxonomia, né? Quer dizer, o que é realmente um incidente, o que pode ser um crime que vai ser sujeito a uma forense computacional, uma perícia que vai ser sujeita à justiça para a avaliação do juiz, né? Então, do ponto de vista dessa taxonomia, a referência dela está no próximo slide, ela foi feita pelo CERT em 99. Continua valendo até hoje, né? Já se passaram aí 12 anos. Um evento é uma ação acontecendo em um alvo, né? Então, a definição de evento é essa. Alguma coisa acontece em algum lugar. Para dar um exemplo aqui do que o Alex estava mostrando no caso do slide anterior, um acesso à web é um evento, né? É uma ação acontecendo no alvo. Algum computador fez uma requisição, fez um get, fez um post, fez alguma coisa, e uma página web que está no servidor. Está ótimo. Um ataque ou violação vai ser quando alguma ferramenta é utilizada para explorar alguma falha, e aí sim executar uma ação em um alvo com um resultado não autorizado. Então, aqui, nesse ponto, a gente está falando de ataque ou violação. Então, por exemplo, no caso aí que o Alex estava demonstrando, são usadas ferramentas para explorar falhas aí do... Como é que é o motherfucker lá, né? Do administrador... administrador não, do desenvolvedor PHP, ou do administrador do site, né, que está rodando o PHP, que tem lá SQL inject, etc., vai executar uma ação, um alvo, e o resultado não autorizado são os incidentes que começam a acontecer. E aí a gente está falando de incidente quando você passa disso e passa a ter a visibilidade de quem é a pessoa, quem é o agente, ou o computador automatizado, ou quem é a fonte que está utilizando essa ferramenta para explorar essa falha, para fazer essa ação nesse alvo e obter esse resultado não autorizado nesse objetivo. E para a gente falar já de crime, aí a gente precisa de uma outra coisa, né? A gente precisa de, obviamente, uma lei, que é uma coisa que todos vocês sabem aqui, no nosso caso, no Brasil, para muitos dos casos de acessos não autorizados, ataques hackers, etc., ou crackers, para usar uma denominação mais apropriada, a gente tem a necessidade, então, de ter uma lei que criminalize que alguma ação seja executada em algum alvo, com obtenção de algum objetivo, normalmente indevido, para que você possa, na verdade, responsabilizar o agente, e aí seria a autoria, né, do crime. Quer dizer, você chegar e falar, não, realmente, conforme essa lei, você utilizou uma ferramenta para explorar uma falha, uma ação em um alvo e um banco de dados, por exemplo, governamental, e o resultado não autorizado foi que você fez um dump de todas as informações que são sigilosas e não podem ser, com o objetivo de divulgar isso publicamente, e você não pode fazer isso.
isso se torna um crime e você pode criminalizar o agente, né? E criminalizando o agente passa a ser autor, né? Passa a ser autoria. Então, as ferramentas que a gente costuma trabalhar com resposta a incidentes e forense computacional, elas sempre estão atrás desses agentes, obviamente, da compreensão do modus operandi aqui das ferramentas e, obviamente, fazendo um feedback, trazendo a informação para quem está responsável por cuidar da organização, da segurança, etc., para retroalimentar a parte de defesa, né, para que esses alvos estejam protegidos e não possam ser explorados. E aqui a gente tem, então, a dinâmica de um incidente, alguns exemplos possíveis, e aqui é a referência para esse documento de taxonomia que eu falei no CERT, eu errei até o ano, né, é 99, é 98. Então, os agentes podem ser vários tipos, as ferramentas também. Normalmente as falhas são divididas nesses 3 tipos aqui, que é de design, de implementação e de configuração. E as ações podem ser várias, aí, desde probe, passando por scan, por flood, autenticação, bypass, spoof, leitura, cópia, roubo, modificação, remoção. Nesse slide aqui, você pode ver claramente a dificuldade de tipificar crimes relacionados à informática, né? Quer dizer, se você for partir de uma tipificação direta aqui das possibilidades que existem, vão ser inúmeras e é muito difícil fazer isso, né? A tecnologia sempre anda mais rápido do que, obviamente, a legislação, ainda mais no nosso Congresso, infelizmente. Mas existem algumas estratégias para que você consiga chegar ao agente, independente, obviamente, de você conseguir criminalizá-lo, né? E essas estratégias, elas, hoje em dia, vão muito mais além do que só a identificação do IP, né? Quer dizer, a identificação de IP é uma coisa simples de fazer. Mas, se você conseguir, como eu tinha falado, utilizar tecnologias, ferramentas e processos, obviamente, para entender o modus operandi dessas campanhas de ataque que estão sendo feitas, você consegue, então, outros tipos de abordagens de identificação e de autoria e que envolvem, então, os mecanismos que foram utilizados, qual foi a vulnerabilidade que foi utilizada, o tipo de exploit ou payload, quais atividades foram executadas depois, né, que tem a ver até, de certa forma, com o objetivo, os mecanismos de persistência que foram utilizados ali, foi instalado um backdoor ou não, como é que foi, os métodos de propagação, etc. Esse tipo de análise, que é uma análise de campanha, é o tipo de análise que precisa ser feito num grupo de resposta a incidentes, que é bem organizado dentro de uma empresa. Por quê? Normalmente, as verticais aí que necessitam desse tipo de trabalho, elas já conhecem, de uma forma ou de outra, depois dos anos, os diferentes atacantes que os infectam, que os atacam, que acabam os impactando, né? Então, na verdade, há muita análise de inteligência aqui que te ajuda a atualizar, desenvolver a ferramenta, mudar procedimento, etc., a partir da atribuição que é possível de ser feita aqui. E esse tipo de situação, quando a gente está falando em agente, quando a gente está falando em atribuição de autoria, a gente está falando normalmente de situações que variam muito, como eu disse, dependendo de vertical, né? Quer dizer, é uma empresa que é uma empresa de infraestrutura crítica, é uma empresa que é uma empresa do setor financeiro, é uma empresa de telecomunicações, não, é uma empresa de cartão de crédito. Cada um tem um tipo vamos chamar aí, de fauna, né? de atacantes, né? E também, obviamente, está exposto a riscos diferentes. Aqui a gente está falando, por exemplo, de tipos de empresas que estão, na verdade, não precisa nem ser empresas, né? Qualquer usuário dentro de uma empresa que está exposto aos tipos mais comuns, né, de ataque. Aí o cara vai receber lá um spam, vai ter um worm que vai afetar o Windows dele que está sem patch, etc. Tem outro nível, que é um nível já que foca mais no tipo de informações pessoais, informações financeiras, né? Cartão de crédito, e aí aqui tem um trabalho grande aí do pessoal do PCI, etc., para todas as empresas que lidam com essas informações de taxa magnética, cartão de crédito, sejam protegidas. Mas tem também um nível mais alto, e esse termo aqui ele é bastante discutido e controverso, mas que são, normalmente, empresas que estão trabalhando, né, junto do governo e na base mesmo industrial de defesa, que são, às vezes, empreiteiras americanas, empreiteiras brasileiras, são atacadas para a obtenção de informações que são muito mais sensíveis e, por isso, necessitam de um cuidado muito maior. E, obviamente, a fauna, como eu citei anteriormente, os atacantes que estão do outro lado, são atacantes muito mais bem preparados, e como vocês viram aí durante a palestra do Anquises, né, quer dizer, muitas vezes até governos hoje em dia. Então, quer dizer, diferentes tipos de empresas têm diferentes tipos de
atacantes que estão atrás das suas informações. E aí, para isso, você precisa de processos, né? E processos existem muitos. Processos, aqui tem um print screen de algum dos vários processos que existem de investigação, de resposta a incidentes, etc. E aí a gente vai aqui desde do processo que é utilizado pelo Departamento de Defesa americano, da Força Aérea Americana, o que foi desenvolvido pelo Brian Carrier, que é um grande escritor nessa área de forense também. Mas, na verdade, assim como o Alex tinha falado aqui, não adianta ter uma ferramenta ou ter um processo se a sua empresa, se os seus profissionais não utilizam ela. Pode ser complicado, pode ser impressionante, você mostrar para o diretor fala, pô, cara, é só o que precisava, agora quem vai fazer isso? Não, aí é outro problema, né? Aí o meu problema acabou, né? Então, o que a gente precisa fazer? Simplificar, né? Um exemplo de processo de investigação tradicional, você tem alguma coisa acontecendo, ou via notificação, ou via detecção, quer dizer, não tem outra forma de um grupo de resposta a acidentes trabalhar, né? Ou ele foi notificado de alguma coisa, ou alguma ferramenta que já foi implementada detectou, né? E aí tem um processo de triagem e o início do processo de investigação que envolve a coleta, que está aqui no tratamento, a parte de análise, o relatório e o encerramento, que, como o Tony tinha colocado, é muito importante que sejam registradas as lições aprendidas, né, essas informações, para retroalimentar esse processo. E para isso, o nosso objetivo aqui hoje não é estar falando de processo, mas é necessário que exista, sim, um fluxo que não precisa ser necessariamente complexo, mas que seja respeitado e reprodutível. Por quê? Porque você não pode ter 3 incidentes iguais respondidos de 3 formas totalmente diferentes. É claro que você pode usar novas ferramentas, etc., mas do ponto de vista da abertura do caso, o que você precisa para abrir um caso, quer dizer, quem está solicitando, o que aconteceu, o que foi detectado, quando foi detectado, qual foi o impacto imediato e futuro, quais recursos computacionais foram comprometidos, as ações que nesse primeiro momento você já consegue identificar que o invasor fez, que ações o solicitante fez, isso é muito importante. Por que é importante ações do solicitante aqui? Quem consegue me ajudar aqui? Alguém que está falando, eu tive um incidente aqui, se você como equipe de resposta a incidentes precisa me ajudar. Por que é importante quem está recebendo esse incidente perguntar, mas o que você fez na máquina até agora? Perfeito. Quer dizer, a possibilidade de ter sido executado algum tipo de programa, algum tipo de ação na máquina que já tenha adulterado ali aquelas vestígios, modificado alguma informação e que isso precisa ser documentado. Então, esse tipo de procedimento, de processo, não é complexo de fazer e, na verdade, qualquer empresa de médio ou grande porte precisa ter. Por quê? Isso é o que vai garantir, seja automatizado ou no papel mesmo no primeiro momento, que há um segmento no procedimento adequado para responder aos incidentes. Que é isso que vai ser criticado lá na ponta, lá no final, quando o cara que está se defendendo está sendo demitido por justa causa, vai falar, cara, mas calma aí, foi uma bagunça o negócio aqui, o cara chegou na minha máquina, começou a dar comando, aí falou que eu roubei alguma coisa, o que é isso? Então, o procedimento é muito importante, às vezes mais importante até mesmo que a ferramenta, né? A documentação disso aí. E aí você tem também a situação de coleta remota, quando você está falando de uma empresa, né? E aí isso funciona da mesma forma, quer dizer, você utiliza ferramentas open source, perfeito, documente-se, não do ponto de vista de processo, mas do ponto de vista de procedimento, né? O que precisa ser feito. Porque não é o Alexis que vai fazer, é um cara que responde a incidentes que vai fazer. Se o Alex sair e entrar o João amanhã, ele precisa ser capaz de fazer. Tudo bem, ele não vai ser tão brilhante quanto o Alex, mas ele tem um procedimento para seguir. Você imagina um bombeiro chegando num incêndio, ligando para o cara e falando, bicho, você trabalhava aqui até ontem? Né? Dá uma ajudada aqui, porque eu não sei como é que liga, como é que roda aqui o negócio para sair água, né? Não tem condição. Então você precisa ter isso bem documentado e, obviamente, situações começam a surgir quando você tem ferramentas, quando você tem procedimentos, em que você consegue atuar em rede, fazendo não só aquela coleta tradicional que a gente estava falando lá no começo, daquelas ferramentas de perícia computacional, de laboratório mesmo, mas coletas parciais de informações com arquivos de evidência lógica, coleta de dados voláteis, né, da memória, para depois extrair da memória as informações que são úteis, né, como a parte do processo está em execução, usuários estão logados, bibliotecas, arquivos abertos, etc. Isso tudo você pode extrair de memória depois do dump de memória. Você não precisa estar executando no sistema operacional os comandos aí desnecessariamente. Tem alguma coisa que, obviamente, você vai precisar fazer, mas muita coisa você não precisa. E aí, claro, né, formulários para padronizar isso, etc. São muitos processos que existem. Caso vocês tenham interesse, isso aqui não é sale pitch, não. Quer dizer, eu trabalho com isso há muito tempo em empresas que eu trabalhei com resposta a incidentes
antes do meu emprego atual, né, quer dizer, e estou acostumado a fazer isso e já ajudei algumas empresas de forma independente a passar esse tipo de documentação para ser um início, né, de uma organização de um processo de resposta a incidentes. E aí, pessoal, a gente chega no slide que fala desses dois temas que a gente está abordando, que é forense computacional e resposta a incidentes, que é um slide que, mais uma vez, o pessoal do CERT publicou em 2008, que é muito interessante, que ele faz uma divisão aqui entre a abordagem tradicional de resposta a incidentes, do que o Tony chamou de foco... me ajuda aí, Tony. De resposta a incidentes, foi o foco no efeito, perfeito. E aqui embaixo é foco na causa. Então, normalmente, o que acontece? O foco é no efeito em resposta a incidentes. Né? Então, o que você vai fazer? Você vai dar comando no sistema ligado, você vai começar a investigar a rede, você vai corrigir, restaurar e vai ligar para o diretor e falar, cara, o sistema financeiro voltou para o ar. Está tudo resolvido. Nenhum mais cliente vai ligar enchendo o saco, a gente está perdendo mais dinheiro, está tudo pronto. E a abordagem criminalística, ao contrário, é aquela, né? Chuta a porta, entra, manda o cara se afastar do computador, puxa da tomada o computador, porque vai levar o disco inteiro embora. Tem alguns agentes, inclusive, que levam o monitor embora, né? Fazer a perícia. Hoje em dia é menos comum, mas... Não, hoje em dia é complicado, porque, por exemplo, televisão. Pode ter acesso à internet, né? Então tem uma televisão de 47 polegadas LED, o cara fala, infelizmente, eu vou levar porque, não sei se você acessa a internet aqui, né, leva embora a televisão. Mas é isso, puxa da tomada, pega todos os dispositivos que podem estar guardando ali informações digitais, faz imagem de disco e parte para a análise forense. Vamos partir para os problemas disso, né? Primeiro problema, quando a gente está falando de resposta a incidentes, que tem, obviamente, uma velocidade e uma praticidade nisso, é o quê? Rootkits rodando no sistema, né? Em user mode ou em kernel mode, aí, que podem subverter esses comandos. Ou até mesmo programas como o decaf, né, que o Tony falou aí, que podem estar sendo executados ali por gosto e esperando uma ferramenta ser plugada para ser subvertida. A parte de investigação de rede, normalmente, quer dizer, a impossibilidade de você voltar a analisar os dados, né? Quer dizer, você faz aquela, não, o que está conectado aí? Dá um netstat aí, bicho, rapidinho. Quem quer? Ih, cara, esse IP aqui não é SP, não sei o quê. E aí, onde você salvou isso? Num TXT, bicho. Está aqui, pô, netstat.txt. Beleza. E a outra coisa, quer dizer, que como o foco é corrigir e restaurar, você acaba não tendo culpabilidade, né? Porque a ênfase é na restauração do serviço. Então, aquela questão da identificação do agente, etc., que a gente falou, acaba sendo comprometida. E do ponto de vista de criminalística, além da questão, quer dizer, você puxa da tomada. Hoje em dia, quer dizer, vamos ver aqui, a gente tem uma plateia de pessoal que trabalha com segurança. Quem usa TrueCrypt aqui? Aí, ó, já complicou, hein? O cara que foi lá fazer esse procedimento lá, pelo menos uns 20 pessoas aqui, vai chegar no laboratório, vai ligar e... TrueCrypt. Ou o PGP Disk, ou o que seja, né? Quer dizer, complicou. Vai estar perdendo, então, os dados voláteis e ameaçando o quê? A perda de todos os dados, né? Porque está criptografado, está criptografado. Uma boa passphrase, né? Um abraço. A parte, então, de fazer a imagem do disco inteiro. Como eu falei, os discos estão crescendo, crescendo, crescendo. São muitos dados e o volume de dados torna a coleta impraticável e ainda mais a análise, né? Quer dizer, a coisa mais comum até um tempo atrás e, infelizmente, até hoje em alguns estados e no mundo inteiro, você chegar num instituto de criminalística, você abrir um galpão assim, cara, e desse tamanho ser só HD. Ou só o computador e os monitores, né? Tem, ué. Você vai fazer, não, aquele lá do processo 20473/92. Aí você fala assim, pô, bicho, legal, cara. Não é que aquilo é uma amiga? Não, aqui não. Né, você não sabe nem o que é o negócio. Tem que procurar na internet para descobrir o que é aquele computador. Você imagina se ele vai ser analisado. Então é muito comum, é um problema muito sério. O que é uma abordagem que é recomendada pelo CERT e que acaba sendo uma abordagem que é acompanhada pelo mundo open source e também pelo mercado? É uma abordagem que utiliza essas duas informações, trazendo o critério, o método e a garantia e a integridade do processo forense para o processo de resposta a incidentes e a velocidade, a agilidade, a facilidade de uso da resposta a incidentes para a criminalística, né? Então é mais ou menos disso que a gente vai estar falando. Isso envolve também, como eu tinha falado logo no começo da palestra, algumas questões também relacionadas à defesa nacional, né? Quer dizer, a cibersegurança mesmo. Porque hoje em dia as empresas estão preocupadas sim, mas o governo também está muito preocupado, e os governos em geral estão muito preocupados com esse tipo de situação. Isso aqui foi um comitê da presidência americana, já, não sei se há 2 a 3 anos atrás, que lançou um documento muito interessante, que
que fala sobre a crise de priorização dentro da resposta a incidentes. E aí eles identificam algumas recomendações. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Necessidade de identificar a origem dos ataques cibernéticos, incluindo o traceback do tráfego de rede, identificar atacantes baseados no seu comportamento, lembra que eu tinha comentado, das formas de atribuição, etc. Quer dizer, não é um IP, o cara, é uma pessoa que está ali atrás, né? Vamos identificar o que ele está fazendo. A parte de coleta de evidência em ambientes de redes não cooperativos, quer dizer, muito comum, né? Quer dizer, você precisa ser capaz de fazer isso. E aí vai outras coisas, quer dizer, a parte de protocolos e ferramentas para busca massiva em fontes de dados, etc. E, obviamente, a utilização de ferramentas que sejam mais fáceis de utilizar por causa de uma outra crise. Qual que é a crise? De capital humano. Quer dizer, eu falei em processo, pessoas e tecnologia. É muito difícil treinar a gente para trabalhar com o tipo de desafio que a gente está enfrentando e vai enfrentar mais para frente. Né? Aqui é um outro documento já mais recente, também do Comitê de Cibersegurança da presidência norte-americana, que fala o seguinte, olha, foi feita uma análise envolvendo o NSA, a CIA, etc., por todos os profissionais que trabalham com segurança da informação, resposta a incidente, engenharia reversa, segurança de rede, etc., nos Estados Unidos, e se identificou, incluindo defesa, governo e iniciativa privada, 1.000 pessoas para trabalhar. Que você pode falar, olha, eles estão preparados para trabalhar nesse novo mundo. E hoje a necessidade é entre 10 e 30 mil profissionais. Né? Então, quer dizer, a crise que a gente está falando também é uma crise de capital humano. E é uma coisa que a gente começa a ver também no Brasil um interesse maior, quer dizer, mais linhas de pesquisa voltadas para essa área, mais universidades botando cursos de mestrado, de doutorado, focados nisso, etc. Para quê? Para ter uma formação realmente capaz e ampla para que no futuro a gente tenha realmente um desenvolvimento mais adequado dessa área no Brasil. Então, falando em desafios agora, pessoal, a gente tem alguns que eu já comentei, né? O aumento do tamanho das mídias e o aumento da fonte de dados, a questão de novidades tecnológicas que surgem sempre, a própria questão da melhoria de performance de ferramenta por causa desse aumento de fonte de dados e do tamanho das mídias, uma necessidade melhor de triagem antes da coleta de dados, quer dizer, que dê uma inteligência já de triagem antes de eu precisar pegar tudo, levar para o laboratório e depois analisar, uma necessidade de evolução de técnicas de análise e, obviamente, a melhoria na taxonomia e no compartilhamento desses dados. Quer dizer, as empresas precisam conversar entre si e a própria empresa precisa ter uma inteligência diante dos incidentes que aconteceram anteriormente para entender de que forma eles se ligam. Né? O que há em comum entre o incidente que aconteceu hoje e aquele que aconteceu no mês passado? E aquele que vai acontecer amanhã. Então você precisa ter uma melhoria na taxonomia também. Uma questão que é óbvia, quer dizer, é a questão do crescimento de HD. Né? Isso a gente vê, e tem até uma lei para isso. Né? A lei de Moore, todo mundo conhece, aí, que é a questão do número de transistor em chip, que dobra a cada 18 meses. Mas a lei de Creeder, que é um cara... O Moore, nessa época, ele era CEO da Intel, né, quando ele falou isso. Esse Creeder aqui, se não me engano, ele era CTO da Seagate, né? É o fabricante de HDs aí, né? E quando ele falou isso, ó, os discos rígidos dobram de tamanho de 18 a 24 meses. É verdade, cara. Você pode dar uma olhada e é verdade. É impressionante. Não sei o que o nego está guardando, bicho. É muito, assim, é impressionante. Porque hoje em dia, você tem HDs aí de um... Tudo bem que o Windows, cada vez que você instala, ele está maior, né, Alex? Tem isso também. O cara instala o Windows 7 hoje, o cara gasta tamanhos consideráveis do disco. Mas, pelo amor de Deus, hoje em dia você tem 1 tera, 2 tera, 3 tera, saiu agora, etc. E isso está crescendo a cada vez mais, mas o problema é o seguinte, a velocidade de acesso ao disco não cresce tão rapidamente. E aí, para quem precisa fazer carving de arquivo, fazer indexação desses arquivos, processar esses arquivos de uma forma necessária para análise forense, isso é muito complicado. Né? Então, para a parte de análise de assinatura também. Então, isso é um problema sério. Esse aqui é um gráfico que mostra aí o crescimento do tamanho das mídias aqui, e aqui, obviamente, esse eixo aqui está logarítmico, né? O eixo Y aqui de capacidade. Mas você vê aqui de 80 até onde a gente está, mais ou menos 2011 aqui, quer dizer, o negócio está realmente crescendo muito grandemente, muito fortemente. E a gente tem aqui, então, uma situação no Brasil de um exemplo disso. Quer dizer, a gente tem aqui um relatório da Febraban falando que os discos aumentaram aí em 576% nesses 6 anos de análise.
o número de estações de trabalho também aumentou e, obviamente, a parte toda de PDA, semelhados, smartphones, BlackBerry também está aumentando muito. Então, é uma necessidade que a gente precisa trabalhar. Então, quando a gente fala em fonte de dados, a gente está acostumado a falar em quê? Quando a gente fala em computação forense, tem lá um HD para analisar, tem um file system lá nele, seja um XT4, um NTFS, UFS, HFS, etc. Não, mas dentro dele você tem um arquivo, um cluster, vários clusters que esse arquivo está guardado ali no file system. Dentro desses clusters tem alguns setores, e é claro que estão representados lá em bytes, que no final das contas são bits. Mas essa informação também está em memória, funcionando, e hoje em dia pode ser tratada. Quer dizer, e cada vez mais é tratada por análise forense mesmo de memória. Né? Você tem ferramentas open source mesmo, como o próprio Volatility, o Memorize, que é da Mandiant, que não é open source, mas é free, que trabalham nesse âmbito aqui, obviamente ferramentas comerciais também. Você tem, então, processos que estão lá em execução, que tem threads, que tem páginas, né, de memória, bytes e bits. E a mesma coisa em rede, né? Quer dizer, a análise dessas informações tem que acontecer de uma forma também similar e que seja útil para quem está fazendo a investigação. Né? Então, são as sessões, lá no caso aqui, um e-mail, né? Que tem strings, que tem pacotes, que tem bytes, que tem bits. Né? E aí, quando você fala, pô, calma aí, cara, você está falando análise de memória, esse negócio, cara, é meio ficção científica, mas o que de útil tem nisso? Você vai ver o que processo tem execução? Não, cara. Mais uma vez, vocês conhecem aí, para usar o exemplo comum, muito conhecido, o Gmail. Né? Quer dizer, o Gmail e Yahoo Mail, hoje em dia, você vai fazer uma análise em um disco que foi utilizado um Gmail e Yahoo Mail, por exemplo, para vazar uma informação da empresa. Você não acha nada em disco. Nada. Por quê? Tudo com Ajax, né? Tudo executado em memória. Então, você não tem essa informação. Você precisa entender a estrutura de memória para poder, a partir do dump, poder fazer uma compreensão daquilo. É claro, você fala, não, no Windows você pode pegar do pagefile.sys, você pode pegar do arquivo de hibernação, né, do iberfile.sys, e dar sorte de estar lá aquela informação. Mas você fazendo o dump, você consegue, isso aqui a partir de um dump, obter esse tipo de informação, que pode ser muito útil, né, num processo de investigação. Isso aqui, para quem não conhece, é o SIFT, que acabou de ser lançado a versão 2.1 dele, que é uma ferramenta do SANS Institute, gratuita, SANS Institute Forensic Toolkit, se não me engano. Tá? Saiu a versão 2.1 agora, é muito interessante. Agora, inclusive, eles têm uma versão que pode ser gravada em pendrive, DVDs, etc. E também uma VM. Né? Então, tem tudo que a ferramenta... Seria assim, um backtrack de forense. Né? Quem está acostumado com backtrack aí na linha de resposta de segurança tradicional e tal, de ataque, de parte mais ofensiva, o SIFT seria esse cara. Esse cara aqui... eu fiz o dump anteriormente, eu estou usando aqui o PDGmail, que é um Python, na verdade, que dentro tem a estrutura de como funciona, então, essas informações do Gmail para poder extrair esses dados. E é claro, quer dizer, que coisas um pouco mais elaboradas podem também ser úteis. É que nesse caso, a gente está tratando de um caso de uma máquina que está rodando um rootkit muito conhecido, muito antigo, mas ainda relativamente utilizado para o Windows, chama Hacker Defender, né? O cara está usando o Hacker Defender para rodar um netcat aqui na porta 666, sugestiva, né? E para fazer, então, esconder, se você for lá e rodar um netstat, for lá e rodar uma ferramenta de acessos internos, for lá e rodar qualquer coisa, vai estar escondido, cai naquele caso do gráfico que eu mostrei para vocês lá do rootkit que está obfuscando os dados. E aqui você tem uma ferramenta que olha a memória, só que olha a memória diretamente, dependente do sistema operacional. E aí você consegue interpretar de uma forma adequada o que está acontecendo. E, claro, ferramentas também que facilitam a parte de engenharia reversa. Aqui, nesse caso, para a identificação, por exemplo, de um keylogger. Né? Quer dizer, nesse processo específico aí, é chamada uma função específica do Windows, aqui, dessa biblioteca específica, que é a getAsyncKeyState, que vai identificar a hora que o cara está soltando cada tecla lá do keylogger dele. Então, ferramentas que possibilitam isso aí são úteis e, na verdade, você está trabalhando num ambiente que antigamente você não trabalhava, que é memória. Né? E, claro, a parte também de forense de rede. Né? Quer dizer, a capacidade de você estar adquirindo informações em rede, fazendo a unificação dos metadados dessas sessões que estão passando aqui. Normalmente, aqui você está falando de terabytes de dados, aqui você está falando em 5% disso no máximo, e uma integração corporativa para você poder, então, fazer uma análise mais detalhada do ponto de vista de malware passando na rede, de regras relacionadas a feeds de segurança, né, de fontes
de segurança, eu não lembro na palestra de quem que mostraram aqui algumas fontes, feeds de segurança, acho que foi do pessoal da Claves, do Gabriel. Fontes, por exemplo, Zeus Tracker, do próprio SANS Institute, da Symantec, etc., ou fontes até internas, para quê? Para você bater a sessão que está passando na rede com o metadado que você extraiu. O que é o metadado? É qualquer informação que você consiga extrair dentro do protocolo. Você está falando de e-mail, você está falando de... Né? É um metadado ali dentro. Você pode bater isso e gerar alerta. Né? Então, aqui é um caso, por exemplo, de um e-mail com os metadados gerados. Né? A ação que foi executada, o anexo, etc. E a reconstrução da sessão completa disso aí. Uma outra questão é a necessidade de adequação diante de novidade tecnológica. Né? Quer dizer, novos sistemas operacionais vão surgindo, novos sistemas de arquivos vão surgindo, a questão que eu já falei de mobile forensics, e, obviamente, a parte de análise de artefato de mídia social. Né? Como é que funciona quando você fala no Facebook com alguém? Onde fica guardado isso? E quando vai para a memória? Como ele é organizado em memória? Como é que você faz para extrair essa informação? São linhas de pesquisa, são informações importantes que estão acontecendo aí. Informações de sistema operacional, quer dizer, aqui é um caso pitoresco. Né? No Windows 7, você tem, então, a estatística de execução dos programas que foram executados. Execução dos programas que foram executados no Windows. Né? Então, você tem aqui, por exemplo, nessa chave de registro, as informações no XP com o Hot 13, a informação guardada aqui, quem já fez esse tipo de análise sabe. Né? Tem uma cifra de César aqui, que tem um Hot 13, e aí você tem aqui um contador, a sessão, a última vez que foi executada, etc. No caso do XP, isso começa em 5. No caso do Windows 7, começa em 0. E no caso do Windows 7 2008 em beta, e eu tive a infelicidade de pegar o Windows 7 para analisar, o negócio estava indecifrável. Por quê? Porque alguém da Microsoft, um desenvolvedor que gostava de criptografia, falou, pô, eu vou botar Vigneri aqui, bicho. Não vou botar esse negócio de Hot 13, não. É claro que depois alguém chegou lá e falou, bicho, faz isso não, velho. Você vai acabar com a cabeça de todo mundo. Isso vai dar uma confusão danada. Mas durante muito tempo, para você extrair essa informação, você precisava disso. Então, essas novidades, esses desafios, eles são constantes e a monitoração disso é necessária. Né? Que mais a gente tem? A gente tem a questão de performance, melhoria de performance, focada em investigações que são executadas por grupos. Né? Então, aqui nesse caso, uma base central, onde vai ter o acesso a vários storage, onde estão esses dados, em vez de um armazém cheio de discos, né? Os arquivos de evidência já aqui presentes, e uma computação em grid, aqui com workers distribuídos para que haja um gerenciamento central e que os investigadores especialistas possam trabalhar, e quem precisa fazer a revisão disso, que não entende de forense, nem quer entender, normalmente é quem está solicitando, é uma área jurídica, ou é um auditor, ou é um delegado, ou é alguém do Ministério Público, lá, etc., está podendo fazer essa análise aqui via web, fazendo um review, gostei desse arquivo, não gostei desse arquivo que você recuperou, etc. A outra questão importante de desafio é a melhoria de performance em criptoanálise. Né? Aqui, nesse caso, a gente tem um exemplo de um equipamento que usa processamento CUDA, aí, né, na verdade GPUs, né, com programação CUDA, para ter um crescimento muito grande na velocidade de processamento. Quer dizer, em vez de você estar usando aquelas placas de vídeo lá para jogar Counter-Strike, ou Halo, ou sei lá o quê, né, você está usando ela para fazer conta de criptoanálise, para fazer mesmo, ou com Rainbow Table, ou mesmo com Brute Force tradicional, e o crescimento, quer dizer, isso aqui é uma comparação desse sistema versus uma CPU quad-core com 32 GB de memória, quer dizer, a velocidade é muito grande para quebrar AMD5, NTLM, qualquer coisa, né, que você quiser. Uma outra coisa é essa questão de triagem em campo, quer dizer, que a capacidade de você, então, não precisar trazer a máquina, você levar um sisteminha que possa fazer essa triagem, seja como uma resposta à incidência, no estilo do Muffin aí, que o Tony falou para vocês, seja no ponto de vista de forense mesmo, com a obtenção de dados lógicos, com a preparação dessa informação já no laboratório. Qual a utilidade disso? Lembra que eu falei da questão do RH, que é difícil treinar gente para preparar para isso? Isso aqui é feito por um cara que entende muito de ferramenta e também de processo e de técnica forense. Ele prepara os trabalhos para alguém na ponta, que pode ser um suporte de TI lá na ponta executar. Né? Quer dizer, automatizado, de uma forma simples, para você voltar essa informação para o laboratório e não precisar copiar o disco inteiro, copiar só um arquivo de evidência lógica. E aí, quer dizer, você consegue configurar isso de uma forma mais simples. E, claro, a questão remota, né? A condição de você poder fazer acesso também remotamente em máquinas. Aí é uma pergunta comum que me fazem aqui, não, mas isso você está falando para a polícia ou para a empresa? Os dois. Né? Quer dizer, tem casos, por exemplo, já no Brasil, de peritos que utilizam esse tipo de tecnologia
para evitar ter que desligar um servidor que é fundamental para a empresa trabalhar, né? Que depois pode dar até uma ação reversa aí para quem está fazendo a ação lá de busca e apreensão. Quer dizer, o cara vai numa, vamos dar um exemplo aqui, no UOL, e um cluster importante de servidores dele lá, que faz o processamento de pagamento, é o cara que precisa ser investigado. Dependendo do tipo de caso e da triagem que é feita, esse tipo de situação pode ser feito, o footprint desse agente é conhecido, e você pode fazer muitas dessas ações sem desligar a máquina, ter o problema de indisponibilidade, etc. Quer dizer, então é um avanço, como eu estava falando, da forense que busca da área de resposta a incidentes, né? E aí, quer dizer, a capacidade também de você responder algumas perguntas, de trabalhar com arquivo de evidência lógica, né, que funciona mais ou menos como arquivo de evidência física, mas trabalha com um grupo menor de arquivos. Então, por exemplo, se eu estou preocupado numa investigação, que o Alexus é o meu... Estou te usando aqui de exemplo sempre, né? O Alexus aqui é o cara que eu estou desconfiando que está acessando um site de, sei lá, pornografia dentro da empresa e tem uma política falando que não pode. Você não faz isso, né? Eu sei, mas dentro da empresa. Né? Mas aí eu estou desconfiando dele, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, vou pegar a máquina inteira dele. Eu sou o cara que é responsável por essa investigação que veio do RH ou veio do jurídico, etc. Não, eu posso falar, navegação, eu vou atrás do quê? Do histórico de navegação dele, do IE, do Firefox, do Chrome, do Opera, do sei lá o quê, trazer essa informação de uma forma íntegra, que você consiga garantir que veio daquela máquina, com aquele usuário, né, com aquele serial do disco, etc., e você possa trazer muito menos informações via rede e poder fazer sua análise. Não, realmente ele acessou, está aqui. Ó. Não vou falar os sites, não. Né? Então, só acessou esse aqui, realmente, ó, vou mandar para o RH, isso aqui é justa causa. Um abraço. Ou então a mesma coisa para falar que não, né? Você ser capaz de dizer que não tem arquivos, isso é importante também. Quando você está falando de uma investigação em 1000 máquinas, você precisa ser capaz de comprovar de alguma forma que você esteve lá e olhou, porque senão fica fácil, né? Você fala para o estagiário, cara, faz isso em 1000 máquinas. 10 minutos ele fala para você, cara. Fiz, tem não. Não? Não tem. Não, mas você tem alguma comprovação? Não, bicho, é minha palavra aqui. Está resolvido. Então, a capacidade de mostrar que realmente não tem arquivos responsivos. Né? Outras questões de técnicas de análise aí que eu acho que a gente não vai ter tempo de evoluir ainda agora. Esse aqui é um caso que eu gostaria de talvez falar uns 2 minutos aqui, que diz respeito à parte de utilização de hashing não tradicional aí em forense computacional. Quer dizer, a parte do fuzzy hashing aí que surgiu com SSDIP, que é a capacidade, então, de você estar trabalhando com partes dos arquivos, né, comparação de modificação do arquivo por uma comparação de partes do arquivo e, assim, poder identificar arquivos parecidos, né, por similaridade. Da mesma forma, com uma técnica de Context Triggered Piecewise Hashes, eu devia ter treinado isso antes, né? Difícil de falar. CTPH fica melhor. E aí, então, você consegue fazer, inclusive, uma coisa interessante. Quer dizer, você tem uma biblioteca de fuzzy hashing. Isso é muito interessante. Para quê? Pessoal que faz análise de malware, por exemplo. Pessoal, eu sei que muita gente que faz análise de malware. Uma coisa interessante de fazer com esse tipo de tecnologia. Você executa o malware, pega o processo desse malware execução, faz o dump dele, porque daí você já vai ter bypassado a questão toda que foi falada aqui de criptografia, de packer, etc. E faz esse tipo de biblioteca aqui. O que vai ser útil isso? Você vai falar, cara, esse processo é muito parecido com esse outro. Por mais que o binário tivesse um hash totalmente diferente, até mesmo não fizesse algum sentido. Então você consegue usar esse tipo de tecnologia também para isso. É a mesma coisa para entropia, que usa uma tecnologia similar. E esse aqui, bem interessante, que é o File Block Hash Analysis, que leva a questão do hash para o setor. Você vai em setor no disco e fala, me dá o hash aí, me dá o hash aqui, me dá o hash aqui. Um por um. Qual é a utilidade disso? Você consegue comprovar que parte de um arquivo existia ou existe ainda naquele espaço não alocado ali presente. Quer dizer, o arquivo foi deletado, ele já foi parcialmente sobrescrito, mas misteriosamente 66% dos setores, cada um com 512 bytes, é idêntico. Então, às vezes, é muito útil para falar, não, realmente, esse arquivo estava lá. Né? Num caso, ainda mais, um trabalho dentro de empresa, etc. Eu trabalhei em um caso que isso aqui salvou minha pele. Não tinha outro jeito de resolver e, no caso específico, o RH foi suficiente para ele para descobrir um caso de fraude. Um arquivo de fraude que estava num disco e a única coisa que a gente conseguiu comprovar foi isso aqui. Outras questões, do ponto de vista de desafios e avanços, algoritmos de comparação de vídeo. Quer dizer, você ter capacidade, então, por exemplo, isso é muito interessante para combate à pedofilia, por exemplo, e também à pirataria.
Algoritmos que peguem trechos de vídeos e cortem ele e fazem, independente de formato, cor, compressão, inversão disso, corte, etc., você identificar, não, realmente esse vídeo bate com esse vídeo que eu já tenho aqui. E isso é trocado, né, normalmente, no caso de forças da lei, pelo mundo inteiro. Então, por exemplo, o combate à pedofilia é bem interessante, você ter essa informação. A gente, na empresa que eu trabalho, na TecBis Forense, a gente tem uma iniciativa aí que a gente montou o nosso próprio laboratório, então, de geração desses hashes. E está já começando a fazer umas provas de conceito em alguns institutos aí de criminalística em alguns estados do Brasil. É bem interessante. E aí a gente tem também a parte de inteligência para investigações e apoio à decisão. Quer dizer, que você ter a preocupação, como eu tinha falado, da autoria, da responsabilização. E isso, muitas vezes, a máquina não faz. Isso é gente que faz. Quando você está falando de grupos complexos, ataques complexos, você tem fontes de diferentes lugares, dados que são estruturados, dados que não são estruturados, fontes open source, fontes, às vezes, de inteligência. Você precisa cruzar tudo isso de uma forma automatizada e ser capaz de tratar isso de uma forma estatística, por histograma, por timeline, e, obviamente, do ponto de vista de vínculo também, né? Então, o foco, quando você tem esse tipo de trabalho, ele passa a ser na ameaça. Quer dizer, a forma tradicional de risco, de ameaça versus probabilidade de impacto, volta naquele exemplo que eu dei das verticais de empresa, dos tipos de empresa, que tipo de ameaça, de que tipo de agente ofensor ela está exposto. Se você entende isso, você consegue, sim, ir atrás, então, disso. E fazer o quê? Uma proteção baseada em tempo, focada nas suas ameaças de acordo com a sua necessidade, né? A importância, então, de você fazer a identificação desses tipos de incidentes cedo, porque, infelizmente, isso aqui é um exemplo da Verizon aí, de 2 anos atrás, que está relacionado a mais de 500 análises que eles fizeram de resposta de incidentes de forense para clientes deles, e realmente é gritante, quer dizer, 49% nesse caso aqui de 2009, entre o comprometimento e a descoberta, quer dizer, alguma coisa aconteceu, se passaram meses, né? Então, em metade dos casos, se passaram meses. O cara, com 1 mês dentro da sua empresa, ele fez o que ele quis, né? Ou meses, né? Porque o próximo aqui é anos, né? Então, é de 1 a 11 meses. Então, realmente, é fundamental. Infelizmente, a gente não tem mais tempo. Eu queria agradecer vocês. Eu acabei estourando o tempo aqui, pedir desculpas e estou à disposição para responder alguma pergunta que surgir depois. Obrigado. Sandro, eu queria primeiro parabenizar o trabalho que a TecBis faz na área de forense computacional. Eu conheci o trabalho de vocês há alguns anos com alguns eventos, esses cyber que são feitos, né? Conheci o Celso Rummel também e o trabalho realmente tem uma linha de atuação muito boa. Agora, eu queria ver sua leitura com relação a um esclarecimento. As ferramentas que são utilizadas para a materialização de provas, algumas elas são reguladas pelo próprio Ministério da Justiça, né? Até porque o principal mercado são as polícias estaduais que utilizam, inclusive a Polícia Federal. E, do outro lado, você tem um quadro de tribunais que precisa nomear peritos para materializar essas provas e dar seguimento aos processos. Como é que funciona essa interação para a utilização dessas ferramentas por peritos que são nomeados e se existe alguma regulação, existe alguma ação das polícias? É uma excelente pergunta. Qual é o teu nome? Nailton Portela, sou da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. Perfeito. O Nailton da Cefaz lá da Bahia acabou de fazer uma pergunta muito interessante e muito comum, que a gente escuta muito constantemente. Essa pergunta é difícil de responder, e a melhor forma de responder ela é, na verdade, trazer para o que eu falei bem no começo da palestra aqui, que a gente está falando sim de ferramenta, e é claro que a ferramenta faz, o fato de ser uma melhor prática, aí, entre aspas, e aí é importante, mas não é fundamental. O que é mais importante é a pessoa que está utilizando um procedimento que seja documentado e compreendido e reprodutível, por exemplo, pela defesa, e que essa ferramenta que ela está utilizando também, ou seja conhecida e validada, seja pelo organismo que for, ou que possa ser utilizada também pela defesa, né? Então, na verdade, isso já resolve o seu problema no caso, e existe isso, quer dizer,
possibilidade de algum tipo de indagação do tipo, não, mas o que você fez não está dando esse resultado que você mostrou. Aí o que você vai fazer? Olha, está aqui a ferramenta, está aqui como eu fiz. Se você me mostrar exatamente esse procedimento der outro resultado, está perfeito. Por isso é importante a questão do processo, da coleta ser adequada, né? Da integridade da prova, da cadeia de custódia, aquelas informações que a gente falou da parte de processo ali no início da questão. Porque a parte de análise e a parte da apresentação de dados você pode refazer 1000 vezes, mas a parte de coleta você não pode não. A parte de coleta você faz uma vez. E faz bem feito, documenta, filma, fotografa se quiser. Né? Faz o processo perfeito. Para quê? Para que dali para frente possa até existir uma questão de ferramental, né, etc. Mas do ponto de vista de procedimento até ali, isso está inalterado, e que essas ferramentas que você usou para fazer essa parte inicial de coleta, né, de tratamento desses dados, seja reprodutivo e, de preferência, balizado aí por melhor prática ou pelo próprio mercado. Pronto. Eu vou fazer 2 perguntas em uma. É o seguinte, como você trata a questão da criptografia de dados no disco? Né? No caso, você pega e o que é que você faz? E outra, aquele exemplo que você deu do navegador, por exemplo, de pegar o histórico e... Só que hoje todos os navegadores têm aquela opção que não grava, né? Privacidade, você não guarda histórico. Isso. Como é que você trata essa questão também? Então, são 2. As 2 boas perguntas aqui também, quer dizer, vamos por partes, então. Vou começar por de trás para frente, tá? A questão do navegador com aquela opção de navegação privativa, né? Foi até interessante. Os navegadores eles lançaram essas funcionalidades, foram lançando um a um, etc. E isso está relacionado ao quê? A disco. Quer dizer, não tem jeito do cara estar te mostrando alguma coisa, uma página ali, né? Uma fotografia, o JavaScript, o texto lá, o HTML da página, etc. Isso não está nem em memória, né? Porque daí já chama Padre Quevedo, né? Não é mais, o negócio não é nem mais forense computacional. Então, é um dos motivos que é importante você ter, sim, a capacidade de fazer a obtenção dos dados em memória. Porque muitas vezes você não sabe como utilizou. E hoje em dia é engraçado. Uma coisa que acontecia antigamente só com disco, hoje em dia acontece em memória. Você chega no notebook do cara, o cara tem um notebook com 8 GB de RAM, cara. Às vezes tem coisa ali que está rodando que foi executada 3 horas atrás. E está lá ainda em memória. Tem ali alguma páginazinha, tem alguma coisa que você possa obter essa informação. Então, isso é uma coisa fundamental. E tem uma outra questão que logo no começo, agora eu não posso te responder assim de bate pronto, mas logo no começo que saíram as tecnologias, existiam algumas falhas e ainda existia algum tipo de informação que ficava em disco. Mas isso é uma questão importante. A outra questão de criptografia em dados é fundamental. Várias da... Criptografia você tem diferentes formas de lidar com ela, né? Quer dizer, se você chega em uma máquina e a máquina está criptografada e você está fazendo a busca e apreensão dela, por exemplo, isso aí vai variar muito de jurisdição, de autorização de juiz, etc. Você tem, inclusive, para quem tiver interesse em fazer um merchan aqui do meu blog, até no meu blog aqui tem um post que já tem 1 ano ou 2 anos que chama O Ataque da Camareira Malvada. Já ouviram falar aí? Quem conhece o Evil Maid Attack? Tem o pessoal que já conhece. Por exemplo, o cara pode fazer o seguinte, claro que com autorização judicial. O cara tem TrueCrypt. Foi uma mulher, cara, Joana Russinova, me ajuda aí, Anquis. É difícil. Sobrenome é Joana... Difícil o sobrenome dela. Vamos deixar um asterisco aí. Mas é uma pesquisadora que fez, junto com outro profissional, uma ferramenta, um pendrive, que no bootloader do TrueCrypt, altera o bootloader, faz a pergunta qual é a sua senha, guarda essa informação ali mesmo, e na segunda vez que você coloca o seu pendrive, você tem a senha de volta, transparente para o cara. Mas, mais uma vez, depende de autorização judicial, muda muito de jurisdição para jurisdição, etc. Mas possível é possível, quer dizer, é um trabalho mais de inteligência do que, né, de busca e apreensão. E outras coisas, quer dizer, muitas vezes você está falando de uma máquina que o disco não está criptografado, aquele full disk encryption, né? É um volume criptografado, aí às vezes é mais fácil. Versões novas, por exemplo, para falar de TrueCrypt, já tornaram muito mais difícil a obtenção desses dados aí em memória da própria senha, etc. Mas existem alternativas para você trabalhar com isso. Mas realmente, uma criptografia forte, bem utilizada... Exato, quer dizer, você vai depender muito assim, com quem você está lidando, né? Quer dizer, normalmente vai depender, você precisa ter um conhecimento técnico um pouquinho maior, normalmente, para estar utilizando e estar com essa preocupação
toda. E normalmente você não está fazendo uma investigação que está focada só no disco do cara. Tem a própria questão que eu falei da fluência de rede, né, interceptação telemática. Está tudo que ele vai falar no disco dele, mas o cara está com autorização judicial de grampear, né, a parte de dados, né, que é a interceptação telemática, e lá ele está negociando tudo, mandando e-mail, falando MSN, etc. Lá, e isso está materializando a prova ali. Perfeito, pessoal? Muito obrigado mais uma vez.